Caros alunos, hoje vamos começar os estudos à distância. Estarei toda semana enviando um arquivo para vocês, provavelmente com slides que nem esse e o áudio junto aos slides. Então, caros alunos, semana 1 é potência de 10 e ordem de grandeza. Vamos lá? Inicialmente, vamos recordar o que seria uma potência. Por quê? Se a gente não lembrar o que é uma potência, não terá lógica a gente falar em potência de 10. E muito menos em ordem de grandeza. Então, o que seria uma potência? Vejamos a multiplicação que a gente fez aí, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso é 2 elevado a 5. Por que elevado a 5? Porque eu repeti o 2 5 vezes. Neste caso, dizemos que 2 elevado a 5 é uma potência. De base 2, que é o número que fica embaixo, e expoente, que é o número que fica em cima, 5. Podemos afirmar que uma potência pode ser calculada como o produto de um número, que vai ser a base, né? Número m, repetindo n vezes que o expoente vai mandar. Exemplo, 3 como base e o 4 como expoente. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que repetir o 3 4 vezes e fazer a multiplicação desses valores. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 igual a 81. Mesma coisa o 7 como base e o 2 como expoente. Aí eu vou ter 7 vezes 7, que é igual a 49. Bem, conseguimos lembrar o que seria uma potência. Agora vamos falar exclusivamente da potência de 10. Quando temos uma potência cuja base é 10, dizemos que temos uma potência de 10. Exemplo, o 100. O 100 a gente consegue escrevê-lo como um produto de 10. 10 vezes 10. Ou seja, a gente repetiu 10 duas vezes. Então isso é igual a 10 elevado a 2. O 1000 também a gente consegue fazer como um produto de valores de 10. 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, repetimos o 10 três vezes. Por isso que a gente tem a potência 10 e o expoente 3. Né? 10 elevado a 3. Bem, vimos o que acontece com valores de potência de 10 acima do valor 10. Como foi o caso do 100, que é 10 ao quadrado, 10 elevado a 2, e o 1000, que é 10 ao cubo, que é 10 elevado a 3. Mas, se eu tiver um número, ao invés de ser muito alto, um número muito pequeno, como que a gente pode fazer esse número virar uma potência de 10? Bem, eu quero investigar o número 0,0001. Eu sei que se eu multiplicar 10 vezes 10 vezes 10, esse número aí não vai conseguir ficar pequeno. Ele só vai aumentar cada vez mais. Então não é o multiplicar apenas 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 que eu vou chegar no 0,0001. Então, eu tenho aí 1/10, né? 1/10, que é 0,1. Pode usar a calculadora para verificar, vocês vão ver que vai dar isso. 1/100, que é 0,01. 1/1000, que é 0,001. E 1/10.000, que é o número que a gente está procurando, que é 0,0001. Bem, a gente sabe que 10.000, a gente fazendo uma comparação com o 100 e o 1000 que a gente fez anteriormente, a gente viu que o 100, como tinha 2 zeros, era 10 elevado a 2. O 1000 tinha 3 zeros, era 10 elevado a 3. Então 10.000, que tem 4 zeros, é 10 elevado a 4. Por quê? Porque ele é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Então, o 0,001, eu posso falar que é o quê? Que é um produto, né? Porque eu vou ter que chegar no resultado 1/10.000. Então eu vou ter 1/10 vezes 1/10 vezes 1/10 vezes 1/10. Aí eu vou ter 4 vezes
e o 10 4 vezes. Então eu vou ter 1 barra 10 elevado a 4. Só que o 1 4 vezes, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1 mesmo. E o 10 4 vezes dá o 10 elevado a 4. Então no final eu vou ter 1 barra 10 elevado a 4, que seria o meu 0,0001, que é o mesmo que 1 barra 10.000. Mas será possível eu escrever esse 0,0001 de uma outra forma que não seja 1 barra 10 elevado a 4? Ou seja, somente com 10 elevado a um número, né? A resposta é sim. Mas para eu chegar, como eu tenho que escrever a outra forma, a gente tem que recordar dois importantes detalhes referentes à potência. Vamos lá. O primeiro detalhe é o expoente zero. Como assim expoente zero, professor? É muito simples. Eu tenho uma potência, que o expoente é zero. Só que tem um detalhe, a base não pode ser zero, somente sempre vai ser 1. Exemplos, 5 com expoente zero é 1 e o 100 com expoente zero é 1. Tá? Mais à frente eu vou explicar o motivo de que se a base fosse zero, 0 elevado a zero, eu não teria resposta. Eu vou explicar duas formas que a gente pode justificar a não resposta da expressão 0 elevado a zero. A gente vai ver que não tem como a gente calcular isso. Tudo bem? Divisão de potências de mesma base. Então o que é isso? Bem, divisão. Então eu vou ter que fazer uma divisão. Então eu vou ter dois números e esses dois números eu vou ter que dividi-los. Só que é uma divisão de potências. Então os dois números serão potências. E mais importante ainda, a base tem que ser a mesma. Então toda divisão em que temos numerador e denominador como potências, e essas potências têm a mesma base, a gente tem uma forma de calcular, que é como? Aí eu escrevi aí para vocês. A elevado a m dividido por A elevado a n, ou seja, o A se repete. Então a base é igual. Então o que a gente faz? A gente repete a base, repetiu A, e eu fiz o que com os dois expoentes m e n? Eu subtraí eles. Sendo que essa base A, ela não pode ser nula, ou seja, ela não pode ser zero. Um exemplo numérico aí embaixo. 4 elevado a 5 dividido por 4 elevado a 2. O que eu fiz? Eu abri o 4 elevado a 5 como 5 números 4 multiplicando, dividido por 4 elevado a 2. Seriam dois números 4 multiplicando. Olhe que eu destaquei dois valores 4 do numerador e os dois valores 4 do denominador. Por que eu estou destacando? Porque eles eu vou poder cancelá-los. Tá? Posso cancelar. Se eu tivesse mais números 4 no denominador, eu poderia cancelar com mais números 4 do numerador. Tá? Aí o que me sobra? Sobram 3 números 4. Então sobra 4 vezes 4 vezes 4, ou seja, 4 elevado a 3. Por que elevado a 3? Porque repetiu 4 3 vezes. E 4 vezes 4 vezes 4 resulta em 64. Muito bem. Agora só para dar um retorno ao que eu tinha falado antes. O 0 elevado a zero. Por que eu não posso ter o resultado de 0 elevado a zero? Por dois motivos. Um dos motivos. Se é elevado a zero, o resultado deveria ser 1. Mas se a base é zero, pensem comigo. 0 ao quadrado é 0 vezes 0 dá 0. 0 ao cubo é 0 vezes 0 vezes 0 dá 0. 0 elevado a 4 é 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 dá 0. Ou seja, se a base é zero, o resultado deveria dar 0. Mas se eu colocar 0 elevado a 0, o expoente será 0. Por lógica, pela regrinha, deveria valer 1. Ou seja, eu ia ter dois possíveis resultados. E nenhuma conta em matemática, nenhuma operação, pode ter dois resultados possíveis. Tá? Outro detalhe que a gente poderia também justificar. Por essa propriedade da divisão de potências, se eu tenho 0 elevado a 3 dividido por 0 elevado a 3, por exemplo. Só que quando eu divido uma coisa por 0 elevado a qualquer número,
0 elevado a 3 daria 0. Então eu estou dividindo alguma coisa por 0. E isso é algo que eu não posso fazer. Então, resumindo, eu não posso calcular 0 elevado a 0. Se em algum momento vocês encontrarem em alguma prova, algum exercício, alguma coisa, 0 elevado a 0, isso não é possível. Agora, gente, vamos retornar ao número que a gente estava pesquisando, 0,0001. Bem, a gente já viu que ele vale 1 barra 10.000. E a gente sabe que 1 barra 10.000 é 1 barra 10 a quarta. Mas a gente viu, desses lembretes que a gente teve sobre potência, que todo número elevado a zero resulta em 1. Então, o nosso 1 que está antes da barra, a gente pode escrever ele como 10 elevado a 0, barra 10 elevado a 4. Aí, pela propriedade da divisão de potência, a gente repete o 10, 0 menos 4, subtrai os expoentes, isso vai dar o quê? 10 elevado a menos 4. Ou seja, o 0,0001 é o mesmo que eu escrever 10 elevado a menos 4. Ah, professor, como eu posso generalizar, então, esses casos de potência de base 10? Se eu tiver um valor acima de 1, por exemplo, 10, 100, 1000, 10.000, ou seja, começando com 1 e o resto sendo tudo 0. O que a gente faz? Repõe o 10 e conta quantos zeros eu tenho à direita do 1. Por exemplo, o 100 são 2 zeros, então fica 10 elevado a 2. O 1000 são 3 zeros, fica 10 elevado a 3. Então, moleza. Agora, se o número for muito pequeno, como a gente viu agora o 0,0001. Olha bem, o 0,0001 a gente achou que era 10 a menos 4. Por que menos 4? E não era menos 3 ou menos 2 ou outro número negativo? Bem, quantos números eu tenho após a vírgula? Tenho 4 algarismos. 3 zeros e o número 1. Ou seja, toda vez que eu tiver um decimal, 0, independente de quantos zeros vai ter depois da vírgula, e terminar com 1, isso nada mais é que 10 elevado a menos a quantidade de casas que eu vou ter após a vírgula. No 0,0001 eu tinha 4 casas após a vírgula, por isso que ficou 10 elevado a menos 4. Se eu tivesse 0,01, eu ia ter só 2 números depois da vírgula, aí ia ficar 10 a menos 2. Tudo bem? E é o que a gente fala embaixo aí, ó. Assim podemos afirmar aqui. Se o valor for maior que 1, teremos o expoente positivo da base 10. Por quê? A gente vai repetir o 10, vai pôr o 10 e vai contar quantos zeros eu tenho depois do 1. E aí a gente vai colocar esse valor como expoente. Se o valor for menor que 1 e maior que 0, o expoente da base 10 será negativo. Então a gente vai repetir, vai pôr o 10 e vai contar quantos números a gente tem depois da vírgula, inclusive o número 1, que vai ser o número que vai terminar esse decimal. E a gente vai pôr 10 elevado a menos a quantidade de números após a vírgula. E o expoente da base 10 só será nulo, ou seja, eu só vou ter, quando eu tiver 10 elevado a 0, somente em um caso. Quando eu estou no caso do número 1, ou seja, 10 elevado a 0 é igual a 1. Então a gente tem 3 casos. O expoente ser positivo é porque o número que eu estou trabalhando é maior que 1. O expoente for negativo é porque o número que eu estou trabalhando é menor que 1. E o expoente vai ser 0 quando o número que eu estou trabalhando. Bem, múltiplos e submúltiplos do metro. A gente conhece, né, no nosso dia a dia, alguns múltiplos ou submúltiplos do metro. Por exemplo, quilômetro, centímetro, né, vai comprar algum pano, por exemplo, me vê 2 metros e 50 centímetros. A minha mesa mede 1 metro e 30 centímetros de comprimento. Então, centímetro é uma coisa usual no nosso dia a dia e o milímetro também. Então, essas 3 são bem usuais. Hectômetro, decâmetro e decímetro, a gente também já ouviu na nossa vida estudantil, né? Os múltiplos e submúltiplos do metro são bem utilizados na vida estudantil do aluno. E embaixo eu fiz uma comparação, né, de cada múltiplo e submúltiplo com o metro. E nem 1 km são 1000 metros, e a gente já viu pela potência de 10 que 1000 é 10 ao cubo. Um hectômetro são 100 metros, e a gente já viu pela potência de 10 que é 10 ao quadrado. Um decâmetro são 10 metros, e 10 seria 10 elevado a 1. Um decímetro
aí é 0,1 metro. Isso é 1/10. E 1/10, pela regrinha que a gente viu, vai ser 10 elevado a menos 1. Por que menos 1? Porque o 10 de 1/10 está no denominador. 1 centímetro é 0,01, ou seja, 1 sobre 100. Como 100 é 10 elevado a 2, mas esse 100 está no denominador, então eu vou ter 10 elevado a menos 2. E o milímetro é a mesma coisa, é 0,001 metro, que é 1 sobre 1000. Como 1000 está no denominador, seria 10 ao cubo, mas por estar no denominador vai ser 10 a menos 3. Bem, note que a gente tem umas palavrinhas, digamos, mágicas. Em todos os múltiplos e submúltiplos do metro, a gente viu trechos de palavras antes da palavra metro, ou seja, à esquerda da palavra metro, que foram quilo, hecto, deca, décimo, cento e milho. Isso são, como a gente fala no português, radicais, tá? E esses radicais, eles vão definir se a palavra que eu vou formar vai ser um múltiplo ou um submúltiplo. Tá? E cada radical ele vai ter um valor, tudo bem? Porém, sem ser esses mais conhecidos, a gente vivencia outros radicais no dia a dia. Por exemplo, na energia a gente vê o megawatt. Quando a gente compra um chip de celular, vai comprar um celular e pôr o chip, dependendo do tamanho, a gente precisa do chip o quê? Nano, um tamanho nano, ou seja, bem pequeno. E mega é algo muito grande. Então, mega seria um radical que indicaria um múltiplo, pois 1 megawatt ele vale 1 milhão de watts. Ou seja, 1 milhão são 6 zeros, então seria 10 elevado a 6 watts. Já o nano é um radical que indica um submúltiplo, porque nano é pequeno. Tanto quando você vai comprar um celular, se o local de colocar o chip for para um chip nano, você ou compra ele direto, sendo nano, ou precisa ir numa loja para que eles cortem no tamanho correto. E um nanômetro, aí eu estou comparando com a medida metro, é 0,00001 metro, ou seja, é 10 elevado a menos 6 metros. Tudo bem? Ordem de grandeza. Estamos chegando no final dessa aula de hoje. A ordem de grandeza depende da potência de 10. Tá, gente? Eu só vou poder falar a ordem de grandeza se eu souber a potência de 10 vinculada ao número que eu estou utilizando. De forma geral, a gente pode escrever qualquer número na forma A vezes 10 elevado a N. Esse N da potência de 10 que vai me indicar quem é a ordem de grandeza. Observe um exemplo prático, 150. Bem, é bem claro que 150 é 15 vezes 10. Mas a gente pode reescrever o 15. 15 é 1,5 vezes 10. Então, a gente pode dizer que o 150 é 1,5 vezes 10 vezes 10. Ou seja, o 150 é 1,5 vezes 10 elevado a 2. Assim, o meu A é 1,5 e meu N é 2. Ou seja, a gente sempre vai tentar reescrever um número dado como uma multiplicação, sendo um valor numérico multiplicado por uma potência de 10. Só que esse valor numérico, que é o nosso A, ele não pode ser maior que 10 e nem menor que 1. Tudo bem? Se o A for maior ou igual a raiz quadrada de 10, professor, mas quanto que é a raiz quadrada de 10? Bem, já vou lhe informar. Ela vale 3,16 de forma aproximada. Ou seja, se o A for maior ou igual a 3,16, a nossa ordem de grandeza vai ser o valor do expoente da potência de 10 mais 1. Agora, se o A for menor que a raiz quadrada de 10, a nossa ordem de grandeza vai ser o próprio expoente
da potência de 10. O valor de A, a observação que eu voltei a frisar, precisa ser maior que 1 e menor que 10. Tudo bem? Bem, gente, por hoje é só. Bons estudos. Até a próxima semana. A aula da semana 2 vou tentar ainda disponibilizar antes de sexta-feira, tá? Para não ficar embolado depois. Essa ideia que eu passei a conversar com a supervisora Nádia, gente, é para poder tentar ajudar vocês um pouco mais, tá? Um forte abraço a todos e vamos seguir com as atividades. Qualquer dúvida podem entrar em contato. Um forte abraço a todos.